Que Deus abençoe a sua vida infinitamente mais. De coração. E quando a pastora Dani me mandou o convite, foi domingo, de domingo para segunda, 1h da manhã. E eu estava na dúvida de qual palavra eu iria pregar. Ontem pela manhã me levantei, estudei, falei com Deus. E Ele falou para mim que Ele era amor, mas Ele também era justiça. E Ele me deu 2 palavras sobre justiça e sobre escolhas. O culto de hoje vai ser sobre escolhas. As escolhas que nós temos feito ao longo da nossa vida. E as suas consequências. Hoje, quando eu fui fazer o devocional pela manhã, Café com Deus Pai, era sobre esse assunto. Era sobre as escolhas que nós temos feito. E as escolhas que nós já fizemos no passado que estão resultando no dia de hoje. Porque Deus falou para mim que nós estamos orando incansavelmente por coisas que são consequências das nossas próprias atitudes. E muitas vezes nós estamos colocando a culpa em Deus por escolhas que são nossas e não dele. Eu convido vocês a abrir a palavra no livro de 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Cadê meu Bíblia? Tá lá atrás. Atrás onde? Atrás da mesa. 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1. Que diz assim: Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos, com ele e a todo o Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Davi, ele andou distraído por um período da sua vida. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem que orava. Ele era um homem que amava a palavra de Deus. Ele era um homem honrado. Ele era um líder, ele era um exemplo a ser seguido. Ele era o rei de Israel. E ainda assim ele se distraiu. Davi orava. Davi escreveu os salmos orando. Os salmos de Davi eram orações, eram canções. Ainda assim ele se distraiu. Ele saiu fora da vontade de Deus. Para todos ele era um exemplo, ele estava sendo um exemplo. Mas no seu íntimo, ele estava distraído. E mesmo ele em oração, mesmo ele seguindo um exemplo de oração, um homem segundo o coração de Deus, ainda assim ele se distraiu e ele caiu. Davi, ele deveria estar na guerra. Ele era o líder. Ele era o líder do povo de Israel. Ele era quem devia estar à frente da batalha. Ele deveria ter saído de Jerusalém. E ele preferiu ficar em Jerusalém, achando que estava no tempo dele descansar. Mas não estava no tempo dele descansar, estava no tempo dele guerrear. Ele tomou uma escolha errada. E de uma escolha errada que ele tomou, surgiram muitas consequências. E não foram poucas. E foram consequências irrevogáveis. Foram consequências que não teve como voltar atrás. Mais para frente, diz assim: Uma tarde se levantou-se Davi de seu leito e andava passeando no terraço real. Avistou uma mulher que estava tomando banho. Viu a mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: É Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou chamar.
Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para a sua casa. Ele tinha todas as mulheres que ele queria, mas ele decidiu por uma escolha. Mesmo ele estando em oração, mesmo ele estando de pé diante de Deus, ele pecou. E muitas vezes nós se achamos muito santos, que não vamos pecar, porque estamos sendo usados. E quem diz que ser usado significa que é aprovado? Ser usado não significa que tu está sendo aprovado. Não há nada no culto que não venha ser revelado diante de Deus. O Senhor conhece as nossas atitudes no íntimo. O Senhor conhece o nosso pensamento ainda antes que nós venhamos a falar. Davi se apaixonou por uma mulher que era casada e cometeu um adultério. Só que ele não era um ser humano comum, ele era o líder. E quando ele cai, ele leva consigo aqueles que estão fracos. Porque as pessoas, elas não se espelham em Jesus, elas se espelham no líder. Muitas pessoas olham para o líder. Em vez de se espelhar em Cristo, nós não devemos se espelhar no nosso líder. Nós devemos se espelhar em Jesus. Seja a imagem e semelhança de Cristo. Por causa do pecado de Davi, o Senhor mandou Natã, que era o profeta da época, falar com ele. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado, em grande número, mas o pobre não tinha nenhuma, senão uma cordeirinha que ele comprava e criara, que em sua casa cresceu junto com ele e com seus filhos, e comia do seu bocado e do seu copo de bebida, dormia dos seus braços, e tinha ela como uma filha. Vindo um viajante, ovelhas do gado para dar de comer ao viajante, e viera a ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o homem que fez isso, deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque se não se compadeceu. Aqui Davi tinha recém-pecado. Ele tinha recém-pecado, mas ele já estava julgando o pecado do outro. Mas ele não estava sendo exemplo. Ele não era exemplo. E ainda assim ele estava querendo julgar o outro. Aqui ele estava julgando o homem que tirou a cordeirinha de uma pessoa pobre, em vez de ter pegado o animal da pessoa que era rica. Davi mandou matar. Só que ele não esperava que esse homem era ele. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Tu és este homem. Davi não tinha se dado por conta ainda do tamanho da sua escolha, do tamanho do seu pecado, do tamanho da sua consequência. Pois quanto mais é te dado, mais é te cobrado. Ele era o líder. E ele deveria ter sido o exemplo para aquela geração. Ele liderava toda Israel. Todos se espelhavam nele. E quando tu comete um pecado coberto, Deus é uma desonra para Deus. E a desonra se torna pública, pois o pecado, ele é no oculto. Não contam para ninguém. Mas a desonra, ela vem ao público. E não existe nós estarmos em pecado por muito tempo e não cair. Ontem meu filho, uma criança, disse para mim: eu subi na cadeira
E a cadeira caiu comigo e eu dei de cabeça no chão. E eu falei para ele: tu deu de cabeça no chão porque tu desobedeceu. Se tu não tivesse subido na cadeira, tu não teria caído assim. Nós estamos de pé, mas a palavra de Deus diz: cuide-se aquele que está de pé para que não caia. Se nós desobedecermos, nós vamos cair. Ainda que nós sejamos pessoas cristãs que oram, que buscam, e sejam pessoas corretas. Davi era um homem correto, e mesmo assim ele pecou. Ainda assim ele pecou contra o Senhor. Natan disse: tu és o homem. Assim disse o Senhor Deus de Israel: eu te ungi como rei sobre toda Israel, e te livrei das mãos de Saul, e dei-te a casa do teu Senhor e as mulheres do teu Senhor. Também te dei a casa de Israel e de Judá, e isto fora pouco para ti, eu teria acrescentado mais coisas, pois desprezastes a minha palavra, fazendo o que era mal perante mim. Como se não bastasse. Sabe aquele ditado que quando tu comete um pecado e vira bola de neve? Tu comete outro, tu vai tentando encobrir o pecado e vai cometendo um em cima do outro. E as coisas só vão piorando, só vai aumentando. Assim diz o Senhor: por que, pois, desprezaste a minha palavra, fazendo o que era mal perante mim? Urias do Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, e depois de matar com a espada os filhos de Amon, agora, pois, não se apartará a espada da tua casa, porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias. Assim diz o Senhor: eis que a tua própria casa suscitarei mal sobre ti, e tomarei as tuas mulheres à tua própria vista, e darei ao teu próximo, ao qual se deitará com elas em plena luz do sol. Porque tudo quanto tu fizestes em oculto, eu farei isto perante toda a Israel. O Senhor fez questão de desonrar Davi perante toda Israel. Porque Davi, ele não envergonhou só a ele envergonhou a Cristo. Todo o povo começou a comentar o pecado de Davi. Não podiam sair na rua, porque todos sabiam. Foi público. Foi um vexame. Foi uma vergonha. E muito pior do que envergonhar nós mesmos é envergonhar o Senhor. Foi uma desonra. Foi uma desonra a Deus. Davi perdeu 4 filhos mortos. A casa dele foi um desastre. A família dele foi um desastre. O Senhor o perdoou, porque o Senhor se compadece de nós. Porque o Senhor, ele é misericordioso. Mas ainda que nós sejamos perdoados, as consequências vão continuar. O Senhor falou a Davi: disse Natan a Davi: também o Senhor te perdoou do teu pecado, e tu não morrerás. Mas posto que com este motivo que blasfemastes os teus inimigos, também o filho que nasceu morrerás. Por causa da desonra ao Senhor, o Senhor teve que matar o bebê que nasceu, fruto do adultério de Davi. Pois Davi adulterou com uma mulher casada. Se não bastasse, ele mandou matar o marido dela, porque ela estava na guerra. O marido dela estava na guerra e ficaria óbvio que o filho não seria dele. Ele mandou matar. Além dele adulterar, ele assassinou uma pessoa inocente. Porque Urias era inocente.
Batseba engravidou. Davi se casou com ela porque para todos ela seria uma mulher viúva. E o pecado encoberto não seria descoberto. Só que ele se esqueceu que não há nada em oculto diante de Deus. E ainda que o pastor não saiba, ou ainda que o vizinho não saiba, ou que o teu melhor amigo não saiba, o Senhor sabe de todas as coisas. Tudo Ele vê. Ele contempla toda a face. Ela gerou 9 meses um bebê que nasceu doente e em 7 dias veio a óbito. E ela chorou amargamente por esse bebê. Depois disso, os filhos de Davi cresceram. Um filho violentou a própria irmã. O filho que se apaixonou pela própria irmã e violentou a própria irmã. O outro irmão que não aceitou o que o irmão fez e foi lá e o matou. Se não bastasse, o próprio filho do Davi tentou matar ele mesmo, tentou usurpar o seu reino. Os filhos de Davi não o respeitavam. Ele não tinha o respeito dentro da sua própria casa, porque ele não se deu ao respeito. Todos os filhos de Davi, todos eles tinham problemas. E as nossas escolhas, elas surgem em quem vive ao nosso redor. Alguém já se colocou no lugar das mães que perderam seus filhos pelo pecado que não era delas? Alguns dizem que o pecado era de Batseba. Errado, o pecado era dele. Ele era rei em Israel e ele era autoridade, ele tinha autoridade sobre todos. Ele mandava chamar quem ele quisesse, ele mandava matar quem ele quisesse, ele fazia o que ele queria, pois ele era quem comandava a todos. O pecado era exclusivamente dele e de mais ninguém. Deus falou para mim que tem muita gente orando para mudar situações de escolhas que foram delas mesmas e que Ele não vai mudar. Ele não vai mudar a situação de uma escolha que é nossa. Agora nós temos que ser humildes o suficiente, assim como Davi foi, para reconhecer o nosso erro, pedir perdão a Deus, se humilhar diante dele, pedir que não afaste o seu Santo Espírito de nós. Agora eu pergunto, vocês estão dispostos a aceitar a consequência de Deus? Porque a maioria não está disposta. Aí ora, as coisas não mudam e saem da igreja. Eu estou cansada de orar. Mas já fizeram uma reflexão ao longo da sua vida e nas suas escolhas? Eu me coloco nessa situação. Tem escolhas que eu já fiz que eu me arrependo. Mas ainda que nós venhamos a nos arrepender, não vai mudar a situação. A escolha já foi feita, a decisão já foi tomada e não tem como voltar atrás. É irrevogável. Davi pedia misericórdia ao Senhor em todo tempo. Mas ao mesmo tempo que ele pedia misericórdia, ele sabia que era uma consequência. E ele aguentou. Em meio a toda a sua dor, ele desabafava no livro de Salmos, em suas orações. No livro de Salmo, capítulo 51, no verso 9, a partir do verso 9 até o 13, diz assim: esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença e nem me retires o teu Santo Espírito. Constitui-me com a alegria da tua salvação e sustenta-me, Senhor, com
um espírito voluntário. Davi, ele orava ao Senhor. Mas eu não vejo Davi pedindo: Senhor, não mata meu filho. Porque ele sabia que a decisão já tinha sido tomada. Ele sabia que a espada não se apartaria da sua casa. Absalão tentou matar Davi, que é seu próprio pai. Tentou tirar o seu reino, porque ele achava que Davi não era digno de ser rei. Davi não tinha o respeito dos seus próprios filhos. Aí eu pergunto: o Davi soube criar os seus filhos? Ele foi um exemplo de pai? Ele foi um exemplo de homem de Deus. Ele tinha um coração quebrantado ao Senhor, mas ele não teve sabedoria dentro da sua casa. Ele teve várias esposas. Não contente, tinha mais e tinha mais, com a desculpa de que estava fazendo alianças. Ia casando com uma aqui, é uma aliança que eu estou fazendo com o rei de tal cidade. Ia casando com alguma outra lá, mas no fundo nós sabemos que era o eco. Ele não precisava de aliança, ele tinha o Deus Todo-Poderoso que habitava por ele. Nós colocamos desculpas para o nosso pecado. Eu vou fazer isso por causa de tal desculpa, mas no fundo a gente sabe que nós estamos errando. Davi botava desculpas para fazer um novo casamento, mas ele sabia no interior do íntimo do coração que aquilo não era certo. A desordem na casa do Davi durou por toda a sua vida. A sua consequência durou toda a sua vida. Se não bastasse, Davi mandou Joabe, que era o comandante do seu exército, não matar Absalão, que era seu filho, que estava perseguindo. E ainda assim, Joabe desobedeceu a Davi e matou Absalão. Por quê? Para que a palavra se cumprisse. Deus não vai contra a sua própria palavra. Se ele disse que a espada não iria se apartar da casa dele, é porque não iria se apartar. Aleluia. Isso aconteceu na vida de Davi. E ainda assim, a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus e que ele foi perdoado. O Senhor o perdoou porque o Senhor o amava. Ele não perdeu o seu reinado, ele não perdeu o seu posto, mas as consequências foram por toda a sua vida. No Novo Testamento a gente vê um exemplo de Judas. Judas, ele não aguentou a consequência do seu pecado. Ele sabia que ele tinha traído um homem inocente, que era Jesus Cristo. Judas conhecia Jesus e ele se deixou influenciar por 30 moedas de prata. Judas andava com Cristo. Judas era um dos discípulos, ele foi discipulado pelo professor, que era Jesus. Ele andava com o Senhor. E ainda assim ele traiu a Cristo, assim como Davi traiu a Cristo. Os dois tinham intimidade com o Senhor. E mesmo na sua intimidade pecaram. Quem somos nós para achar que nunca vamos pecar? Aleluia! Nós somos de carne e osso. Por isso a palavra nos ensina a examinar as Escrituras de dia e de noite, orar, jejuar, porque não é fácil ser reto diante de Deus.
não é uma missão fácil. Não é uma missão para qualquer um. Por isso que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Porque muitos ficam à beira do caminho. Judas não conseguiu lidar com a sua consequência e se matou. Jesus não precisou fazer nada. Ele não conseguiu lidar com o que é de pior, com a nossa consciência. Porque aqueles que realmente têm intimidade com Deus, quando peca, entristece a alma e chora amargamente, assim como Davi chorou. Davi andava distraído. Ele deveria estar na guerra, onde era o lugar que Deus colocou ele. E ele decidiu descansar quando não era hora de descansar, era hora de pelejar. Vocês estão entendendo? Davi chorou. Davi chorou muito. Davi se arrependeu amargamente. Será que não seria mais fácil nós tomarmos as decisões certas? Hoje no livro de Café com Deus, Pai dizia: as nossas escolhas resultam as nossas escolhas e as nossas atitudes, elas resultam nos nossos resultados. Os nossos resultados são os nossos frutos. Quais foram os frutos de Davi na terra? Por que Davi ganhava as guerras? Porque o Espírito Santo estava à frente. Porque o Senhor estava à frente da batalha. Porque o Senhor amava o povo de Israel. O Senhor defendia e ele pelejava pelo seu povo escolhido. O Senhor não vai contra a sua palavra. E ele escolheu o povo. Então ele seguiu à frente, cuidando do povo. Mais adiante, Davi pecou novamente, quando ele tentou se engrandecer e mandar contar o povo do exército. E por causa do seu erro, morreu 70 mil homens. 70 mil homens que tinham famílias, por causa da escolha de Davi. Uma escolha que tu toma na tua vida resulta em todos que vivem ao teu redor. Em todos que vivem ao teu redor. Resulta na esposa, no esposo, nos filhos, nos pais, nos irmãos, nos amigos. Tem pessoas que estão se espelhando em nós. E quando nós fizemos um pecado público, dessa forma como foi o de Davi, que ninguém esperava, aquele que não está firme, ele vai cair. Ele vai cair porque ele está olhando, tendo uma pessoa como exemplo. Nós não devemos se espelhar em pessoas, nós devemos se espelhar em Cristo. Nós temos que ser imagem e semelhança de Cristo. Ainda que os nossos líderes estejam pecando, ainda que a pessoa do teu lado, que tu conhece e tu sabe que está pecando, não se espelha nele. Se espelha em Cristo. Porque os frutos, eles são públicos e as consequências também. Nunca passou uma pessoa que tu falou: nossa, eu vi algo diferente nessa pessoa. Essa pessoa tem a presença do Espírito Santo. Quantas vezes eu falei para Deus que eu queria que as pessoas vissem o Espírito Santo em mim, porque eu sou cheia de falhas, e quando
Eu estava orando hoje de manhã falando que eu não sou capaz e nem digna de pregar a palavra, porque eu não sou, nenhum de nós somos. Mas Deus nos usa da mesma maneira, porque todos são pecadores. Se Ele não nos usar, não tem nenhum santo, santo só Jesus. Ainda assim Ele nos usa. E eu falei isso para Deus, que a pastora falou, eu não sei falar bonito. E uma da leitura do Café com Deus Pai era Jeremias, onde Jeremias falava exatamente isso. Eu não sei falar bonito. E Deus mandou ele ir, porque ele era o escolhido para pregar a sua palavra. Jeremias falou, eu não passo de uma criança que não sei falar. Quem sou eu para pregar a tua palavra? E o Senhor falou comigo, porque essa era a minha oração hoje de manhã. Nós não somos dignos de nada. Se nós formos nos espelhar, todos pecaram. Moisés, ele não entrou na terra prometida. Olha quem era Moisés. O Senhor abriu o mar através de Moisés. E ainda assim, sendo um homem que para mim já é um exemplo, ele não entrou na terra prometida por um erro, que para mim nem é tanta coisa assim, mas para o Senhor é uma escolha errada. Imagina Moisés que caminhou 40 anos no deserto, conduziu um povo por 40 anos, e olha que não é fácil liderar um povo, é difícil liderar um povo. E ele chegou lá no fundo, no final, e só avistou de longe. Ele não entrou por uma escolha errada. Será mesmo que nós vamos entrar no reino dos céus? Será? A porta é estreita. Se fosse fácil, todo mundo iria entrar. Servir a Deus é uma tarefa que não é fácil. Ser reto diante de Deus não é fácil. Mas nós devemos estar em constante oração. Aleluia. E ainda assim caímos porque somos pecadores. Aquele que está de pé, cuide-se. Cuide-se para que não caia. Deus, Ele é amor, mas Ele também é justiça. Tudo aquilo que nós semeamos, nós vamos colher. É a palavra de Deus. E muitos podem dizer, Davi estava no Antigo Testamento. As nossas escolhas de hoje não resultam nas nossas consequências? Se a gente for olhar para trás, quantas vezes eu pensei como eu queria ter 20 anos de novo, com a maturidade que eu tenho hoje, como eu queria tomar escolhas que eu não tomei lá atrás. Toda a nossa escolha, ela gera uma reação em Deus. E Deus, Ele vai reagindo conforme as nossas atitudes. Nós temos que ser humildes o suficiente para entender que nós estamos dentro de um processo de consequência. Que cada um sabe que tomou lá atrás. No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 11, diz assim: toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto
pacífico aos que têm sido por ela exercitados, o fruto de justiça. Por isso restabelecerei as mãos decaídas e os joelhos tropegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não extravie o que é manco, antes seja curado. Senhor, exorta quem Ele ama. Nós que temos filhos, quando o filho faz algo que é errado, nós exortamos o filho. Assim o Senhor faz com nós, porque nós somos como crianças e Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai, Ele é o nosso melhor amigo, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso único Senhor e suficiente Salvador. Ele é o nosso professor e Ele nos corrige com justiça. E o Senhor, Ele precisa cumprir a sua palavra. A sua palavra, ela precisa ser cumprida. Porque pode passar os céus e a terra, mas as suas palavras não vão te passar. Judas estava no Novo Testamento e ele não conseguiu arcar com a consequência de ter traído a Cristo. Nós devemos cuidar, porque nós não estamos traindo apenas o teu próximo, tu está traindo a Deus em primeiro lugar. E como fica o coração de Deus? Pois Ele disse a Davi: eu te dei tudo. Será mesmo que nós não estamos entristecendo o coração de Deus com as nossas atitudes, com as nossas escolhas? O Senhor não está contente com essa situação. Vamos parar de orar por consequências que foram nossas atitudes, porque Ele foi claro: estão orando para que eu mude situações que eles mesmos se colocaram, e eu não vou mudar. Estejam prontos para aguentar a consequência dos seus atos, por quanto tempo o Senhor achar que deve ser. Porque no caso de Davi, foi por toda a sua vida. Por toda a sua vida. Que nós possamos rever as nossas escolhas, as nossas atitudes e o que estamos fazendo no mais íntimo. Porque Ele tem chamado para um encontro de dentro para fora. A transformação, ela não começa no exterior, ela começa no interior. Eu seria uma pessoa que jamais estaria aqui. Eu com 20 anos, eu era uma pessoa que tinha síndrome do pânico, ansiedade, depressão. Tinha muitos motivos. Eu consultava no hospital espírita, me mandavam para o CAPS. Teve um dia que eu fui no hospital espírita e era uma sala vazia, onde só tinha uma cadeira e não tinha nada ao redor. Ele olhou para mim e disse: tu já tentou matar alguém? Ou já tentou tirar a própria vida? Eu disse: não. Então aqui não é lugar para ti. E me mandou embora. Vai para o CAPS. Eu tive no CAPS a mesma coisa. Aqui não é lugar para ti. E me mandaram embora. Tentei conseguir um psiquiatra, não consegui nenhum. Encontrei Jesus em meio à minha dor, sozinha. E Ele começou a falar comigo. E Ele começou a transformar a minha vida de dentro para fora. A cada vez que eu tinha crise, eu abria a minha Bíblia
e falava com Deus, sozinha no meu quarto, porque é ali dentro que começa um ministério. Um dia eu fui numa igreja e o pregador me chamou e ele me disse: o teu nome está gravado bem no meio da palma das mãos de Deus e tu não tem como escorrer por nenhum dos dedos, porque Ele te escolheu. E eu me via de um lado internada dentro de um sanatório e de outro eu me via pregando a palavra. E eu estou diante do altar e eu nunca falei isso para ninguém na igreja. Eu não costumo falar da minha vida para ninguém. A não ser para minha mãe, que conhece a minha vida. Mas eu tinha essas duas visões. E o Senhor me resgatou da onde eu vivia e Ele transformou meu ser, transformou meu interior. É uma mudança que vem de dentro para fora, que resplandece. Como eu já disse uma vez, que eu não gostava do meu nome, e o meu nome é Lúcia Helena, e desde o dia que eu conheci o significado do meu nome, eu passei a gostar. Significa luz resplandecente. Aí eu entendi, e eu disse para Deus que eu nunca mais iria reclamar do meu nome, porque eu sei essa importância, a importância que tem o significado de um nome para Deus. Que nós possamos viver as nossas escolhas, que nós possamos estar de pé diante de Deus e ser humildes o suficientes para entender que é o tempo de arcar com as consequências das nossas atitudes. Vamos parar de orar por aquilo que sabemos que é consequência. O Senhor foi muito claro. Aleluia. E aqueles que ainda são jovens e ainda estão começando a vir, sejam sábios. A melhor sabedoria é quando a gente aprende com o pecado do outro e não com o nosso, porque aí não tem consequência. Que nós possamos ser retos diante de Deus, nos purificar, estarmos com o coração aberto. Que o Senhor Ele possa sentir alegria em nos ver como nos tornamos hoje. Amém? Era isso que Deus tinha. Amém? Pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, quando Deus fala, né? E a palavra dessa noite nos inspira e nos ordena nós sermos imitadores de Cristo. Porque quando nós imitarmos a Cristo, nós não vamos tropeçar. Porque a única pessoa que andou nessa terra e não deixou nada a desejar para ninguém foi a Jesus Cristo. Mas Ele também deixou nós como cartas vivas. Então hoje o segredo para nós, igreja, sermos imitadores de Jesus. O apóstolo Paulo, ele disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E nessa noite vem a irmã Lúcia falando a respeito de Davi, o homem na hora insensato, mas segundo o coração de Deus. E esse homem, ele desejou olhar para um lado que nunca era para ter olhado. E quantas vezes nós também olhamos para um lado que o Senhor não quer que a gente olhe. Mas uma coisa o Senhor permite nós olharmos e não nos encantarmos. Mas o Davi foi o oposto. Ele olhou e se encantou, desejou. Ele começou e desejou. E além de ter desejado, ele tomou para si. Que nessa noite essa palavra tenha falado conosco. Que nós venhamos a entender que todo pecado, por menor que seja, ele tem uma consequência. E quando essa consequência chega, muitas vezes a gente não entende muito que são plantações passadas. E a gente
E aí o pastor então ora, ele se derrama em oração, ele se debruça em oração por nós, por aquela situação, e lá no fundo a gente sabe que é fruto das nossas escolhas. E de tudo que a irmã Lúcia falou aqui me chamou a atenção quando ela disse que Davi podia tudo, e por ele poder tudo, ele fazia tudo. E hoje para nós não é diferente. A Bíblia diz ali no livro de Coríntios que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, nem por uma delas eu vou me deixar me levar. Mas as nossas escolhas, quem sabe amanhã vai fazer nós chorar, mas quem sabe as nossas escolhas hoje vão fazer nos sorrir. E nessa noite nós estamos diante de escolha. E lá em Deuteronômio fala assim: eis que ponho diante de ti a bênção e a maldição, mas eu sugiro que tu escolhas a bênção, para que tu escolhendo a bênção, tudo te vai bem. Então nessa noite a irmã Lúcia da palavra nos deixou algo para nós pensarmos o que nós queremos da nossa vida, o que nós desejamos da nossa vida. Vamos continuar largado ou vamos nos estreitar naquilo que Deus tem para nós? Porque todos os dias a bandeja passa, todos os dias os convites vêm, todos os dias alguma coisa vem para nos encantar, mas também todos os dias o Senhor vem para nós e diz: não vai que é cavalo furado. Como diz o irmão Márcio, pastor Márcio, não vai que é frio. Mas o que dizem? Eu sei o que eu estou fazendo. E muitas vezes nesse eu sei o que eu estou fazendo, metemos os pés pelas mãos. Mas louvado seja Jesus, que sempre vem e nos dá um alerta. Então nessa noite te sinta alertado. Ah, mas é uma palavra simples. Para Deus não existe palavra simples. O que existe para Deus é uma palavra que te confronta. Ou tu te alinha, tu te enquadra, ou tu te enquadra. E louvado seja Deus pela ousadia dessa mulher, de dizer para nós, naquilo que nós erramos, vamos parar de errar, porque Jesus está às portas. Aceitaram essa palavra da parte do Senhor? Amém. Porque ela pregou dizendo: foi Deus que me deu a palavra. E quando nós oramos, nós dissemos: seja feita a tua vontade. A vontade do Senhor é essa, e eu não vou repregar. Nessa noite, em nome de Jesus, te coloca de pé. Deus abençoe. Forte. Aleluia. Glória a Deus. Eu gostaria nessa